Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Júpiter, o gigante do nosso sistema solar. Mas olha, se preparem, porque o planeta que a gente acha que conhece é, na verdade, muito, mas muito mais estranho do que se imagina. E o ponto de partida é esse aqui. É uma afirmação bem forte, né? Aquela imagem clássica de Júpiter, o tal gigante gasoso dos livros da escola, bom, pode esquecer. A realidade, que a gente só começou a descobrir na última década, é bem mais bizarra e, sinceramente, muito mais fascinante. Para entender o tamanho do mistério, vamos comparar. A teoria antiga era bem simples, né? O núcleo de rocha e metal que foi juntando gás ao redor. Mas o que os dados mais recentes mostram? Um mundo onde o hidrogênio se comporta como metal líquido, em volta de um núcleo todo nevoado, sem uma fronteira definida. Primeiro, vamos tentar botar a escala na cabeça. É difícil de visualizar, mas esse número aí, 1.300, é quantas terras caberiam dentro de Júpiter. Para facilitar, tem uma analogia ótima. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria uma bola de basquete. Ele é mais massivo que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Tá, mas como um planeta assim se formou? Existiam basicamente duas grandes teorias. A primeira, que foi a mais aceita por muito tempo, é essa do acréscimo do núcleo. A segunda dizia que Júpiter se formou mais ou menos como uma estrela de uma nuvem de gás que colapsou, o que significaria que ele não teria um núcleo sólido. A primeira teoria parecia mais lógica, mas, como a gente vai ver, não era bem assim. E a primeira grande pista para a gente começar a desvendar Júpiter veio de uma coincidência cósmica, daquelas inacreditáveis. Lá pela metade dos anos 90, um evento espetacular e com um timing perfeito deu pra gente a primeira espiada por baixo das nuvens. Acontece que o cometa Shoemaker-Levy-9 estava em rota de colisão direta com Júpiter. O problema, os impactos iam acontecer do lado do planeta que a gente não conseguia ver daqui da Terra. Só que, por um acaso assim, absurdo, a sonda Galileu da NASA estava chegando lá exatamente na mesma época. E ela tinha uma visão privilegiada de todo o espetáculo. E que espetáculo, hein? A Galileu viu de camarote 21 impactos diferentes ao longo de 6 dias. O cometa, que já estava todo quebrado pela gravidade de Júpiter, foi bombardeando o planeta, um pedaço atrás do outro. A energia liberada foi uma coisa de louco. O maior dos fragmentos bateu em Júpiter com a força de 300 milhões de bombas atômicas. Foi simplesmente a maior explosão que uma câmera já registrou na história da humanidade. E aqui está o ponto-chave. Conforme o planeta girava, as cicatrizes dos impactos apareceram e a Galileu passou bem no meio do material que foi jogado para fora do interior de Júpiter. E foi aí que a sonda detectou algo que ninguém esperava. Muita, mas muita água. Essa descoberta foi tão esquisita que ela basicamente deu origem a uma nova missão, a Juno, que foi feita só para descobrir qual era a verdadeira natureza de Júpiter. E agora, com os dados da Juno, a gente pode finalmente começar a descer, camada por camada, até o coração de Júpiter. Aquela superfície que a gente vê nas fotos, com as faixas coloridas e as tempestades, é só um véu fininho. A famosa Grande Mancha Vermelha, por exemplo, é uma tempestade com uma altura 10 vezes maior que o Monte Everest e uma profundidade 10 vezes maior que a dos nossos oceanos. E tudo isso acontece nessa casquinha de 50 quilômetros. Conforme a gente desce, a gravidade esmagadora e a temperatura que não para de subir começam a fazer umas coisas bem estranhas. A atmosfera, que é quase toda de hidrogênio, vai ficando cada vez mais densa. É como um nevoeiro que fica mais e mais grosso até que vira líquido. E aqui a gente chega na primeira grande verdade sobre Júpiter. Ele não é um planeta gasoso. Ele é um planeta líquido. Ele tem o maior oceano de todo o Sistema Solar. Um oceano de hidrogênio superquente, que só fica líquido por causa da pressão absurda e não pelo frio. E para ter uma noção do tamanho disso, esse oceano tem cerca de 20 mil quilômetros de profundidade. Isso é 2 vezes mais fundo que o ponto mais fundo do oceano aqui na Terra. É muita coisa. Mas a jornada não para por aí. Mais fundo ainda, a pressão e a temperatura chegam em níveis tão, mas tão extremos que a matéria muda de novo para algo ainda mais exótico. Sob uma pressão milhões de vezes maior que a da Terra, aquele hidrogênio líquido vira hidrogênio metálico líquido. Ele continua sendo um líquido, só que agora ele se comporta como um metal derretido, tipo mercúrio. A grande mudança é que agora ele consegue conduzir eletricidade, porque a pressão é tanta que arranca os elétrons dos átomos. E isso não é só uma camadinha fina, não. Essa substância bizarra, o hidrogênio metálico líquido, é o que compõe a maior parte do interior do planeta. Ou seja, na sua essência,
Júpiter é um planeta de metal líquido. Essa camada de metal líquido tem mais ou menos 40 mil quilômetros de espessura. E lá embaixo dela, finalmente, a gente chega no núcleo do planeta. E é bem aqui que a gente encontra o último e talvez o maior mistério de todos. A última peça da teoria antiga, o tal do núcleo sólido e denso, também estava errada. A sonda Juno revelou uma coisa chocante. O núcleo não é uma bolinha compacta e bem definida. Pelo contrário, é uma região gigantesca e toda difusa, como se fosse uma sopa bem grossa, onde rocha, metal e o hidrogênio metálico se misturam sem uma fronteira clara. É um núcleo todo borrado que se estende por quase metade do raio do planeta inteiro. Mas como isso é possível? Bom, a teoria principal é que lá no comecinho do Sistema Solar, um outro planeta em formação, um protoplaneta gigante, talvez 10 vezes maior que a Terra, bateu de frente com o Júpiter. O impacto teria sido tão violento, tão cataclísmico, que ele simplesmente estilhaçou o núcleo sólido original e misturou tudo com o manto. Só que aí vem a grande reviravolta. Quando os cientistas tentam recriar esse evento em simulações de computador, a conta não fecha. A colisão realmente cria um núcleo difuso no começo, mas em todos os testes, com o passar do tempo, a gravidade faz com que o material pesado se junte de novo e forme um novo núcleo, sólido e compacto. Ou seja, a nossa melhor explicação não funciona. Então vamos resumir o que a gente sabe agora. Júpiter não é um gigante de gás, é um mundo líquido. Ele tem o maior oceano do Sistema Solar, feito de hidrogênio, e um interior ainda maior, de metal líquido. O núcleo dele não é uma bola sólida, e sim uma mistura gigantesca e enevoada. E o maior mistério de todos é que a gente ainda não sabe direito como ele ficou desse jeito. E essa é a beleza da ciência, né? Cada resposta que a gente encontra acaba levando a perguntas ainda maiores e mais fascinantes. Júpiter tá aí para nos lembrar que o universo tá cheio de maravilhas que desafiam o nosso entendimento, só esperando para serem descobertas. Obrigado pela companhia!